Quando a gente vai montar um PC Gamer, algumas peças dão um pouquinho mais de trabalho para entender do que outras. Placa de vídeo não tem muito mistério. Quanto melhor a placa de vídeo, melhor os gráficos que você vai poder pôr, maiores são as resoluções, mais taxas de quadro. Só que quando o assunto é processador, aí já fica um pouquinho mais abstrato, porque não necessariamente melhorar o seu processador vai entregar mais FPS. É mais difícil de enxergar o que importa quando você está investindo no processador. Por que eu compro um i7 ao invés de um i9? Por que eu invisto R$2.000, R$3.000 ao invés de, sei lá, R$500? O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é mostrar para vocês o quanto o processador vai impactar na performance do seu sistema. Então, roda a vinheta que a gente vai testar bastante coisa. Galera, o que a gente vai fazer aqui é pegar alguns componentes enviados pela Gigabyte/Aorus e vamos montar uma plataforma Intel baseada em Z590 e vamos subir os degraus. Então vamos começar desde um processador de entrada da 10ª geração, subindo até um modelo mais recente da 11ª e vamos enxergando o que vai mudando ao longo do caminho, para a gente ver na prática o que vai acontecer quando a gente faz essa troca de processador. Então para montar essa bancada, eu vou pegar uma bancada aberta, mais fácil de a gente fazer essas várias trocas que a gente precisa, e para ela a gente vai usar o seguinte. Para esses testes, nós vamos usar uma placa Z590. Não que a gente precise de uma Z590 para alguns dos processadores que a gente vai testar aqui, mas como o objetivo é ir subindo, a gente precisa de uma plataforma que seja robusto bastante para segurar desde o modelo de processador mais básico até o modelo mais avançado. Bom, passando um pouco pela teoria enquanto eu vou montando a nossa bancada de testes. Quando a gente vê testes de placa de vídeo, galera, não tem muito mistério. Você vai lá, acessa a review do Adrenaline, você olha as placas de vídeo rodando os testes, como esse aí que está na sua tela agora, e quanto melhor a placa de vídeo, mais FPS você tem, quanto mais dinheiro você colocou, mais qualidade gráfica você vai ter, mais taxa de quadros você vai ter, ponto. Então, placas de vídeo, a coisa é um pouquinho mais direta. Em processador, essa relação não é tão direta assim. Então, por exemplo, se a gente pega essas mesmas placas que vocês acabaram de ver e coloca ela numa resolução menor, vocês vão ver que a taxa de quadros não está mais variando do mesmo jeito. A gente tem um empate entre placas com nível de desempenho muito diferente. É aí que começa a nossa pista do que um processador realmente faz. Porque por mais que a gente tenha reduzido o trabalho da placa de vídeo e ela está conseguindo entregar mais quadros, de repente a gente bateu num teto de performance. Esse teto de performance, meus amigos, é onde a gente começa a descobrir o que o processador realmente faz ao longo desse processo. Para os nossos testes, nós vamos usar um conjunto de memórias a 3600 MHz, 2 memórias de 8 GB, é uma boa configuração, total de 16, é o que a gente recomenda para uma máquina gamer, ao menos dual channel com 16 GB, para você não ter riscos de RAM faltando. E o legal desse módulo que a gente vai usar aqui é que, além das duas memórias, eu disse 2 módulos de 8 GB, vocês estão vendo 8 módulos, mas aqui nós temos 2 módulos realmente de memória, e esse é daqueles kits que traz 2 módulos, que só tem os LEDs RGB, para preencher os seus slots. Assim você consegue ter aquele efeito legal de 4 memórias e o efeito legal da RGB, tipo, tá rolando lá atrás no PC dos Sonhos também, então sem ter que comprar as 4 memórias. Falando em memórias, é bom lembrar que a gente já tem um artigo que a gente fez recentemente mostrando o impacto da velocidade das memórias na performance do seu sistema em jogos. Então eu recomendo vocês darem uma olhada, que tem sim um impacto. Ele ajuda bastante em alguns cenários, especialmente esses que dependem de performance do processador, que é bem o que a gente vai testar hoje no vídeo aqui. Como eu vou precisar desligar e ligar esse computador várias vezes, vai ser muito bem-vindo isto aqui. Este é um SSD NVMe da Aorus, e a gente precisa de agilidade para ligar e desligar o sistema, porque eu vou precisar dar boot várias vezes nessa bancada. Cada vez que eu for trocar de processador, eu vou pelo menos dar uns 2 boots para ter segurança que os testes estão redondinhos. Então é sempre bem-vindo, mais agilidade no nosso armazenamento. Bom, e quais são os modelos que a gente vai testar aqui, galera? Eu vou trazer um conjunto de 4 processadores, vou usar dentro da mesma plataforma para a gente poder ver essa progressão. Isto aqui é um conjunto de 4 processadores baseados na geração 10ª e 11ª geração Intel Core. Então temos desde o modelinho de entrada, como é o caso deste cara da ponta aqui, é o Core i3 10100, vocês já conhecem ele de vários vídeos do PC baratinho, a gente usa muito esse cara, passando por um Core i5, que é um processador intermediário, já sobe para 6 núcleos, 12 threads, indo para um Core i7, o 11700K, e finalizando num Core i9 11900K. Então nós temos uma janela aqui de preços que vai de um processador que você encontra por mais ou menos uns R$700, até um processador que supera aí os 3, 4 mil reais, dependendo dos valores que você encontrar. Então a gente tem uma janela também bastante grande de configurações. Então a gente vai começar com o modelo mais básico, para a gente ir vendo a melhora do nosso sistema à medida que os upgrades vão acontecendo. E esse cara aqui é um modelo bem interessante para você, que tem uma bancada um pouquinho mais antiga.
O Core i3 10100 é um processador de 4 núcleos e 8 threads. Essa é uma configuração que, galera dos Core i7 mais velhos, vocês estão numa coisa parecida com isso aqui. Por muito tempo, gerações como a quarta, a terceira, até relativamente recentes como a sétima geração Core, o Core i7 era um processador de 4 núcleos e 8 threads, que nem esse aqui que eu tô colocando na nossa bancada, o Core i3 10100. Então, se você tá na dúvida se você precisa dar um upgrade no seu, sei lá, Core i7 4790, aqui você vai ver o que acontece. Nossa bancada vai evoluir da forma como aconteceria se você desse um upgrade na sua bancada atual. Para o nosso resfriamento, de novo, galera, eu vou superdimensionar. Talvez vocês já tenham percebido que está aqui um sistema de resfriamento líquido de 360 ml, 360 milímetros, da Aorus. Esse modelinho aqui muito legal, que tem inclusive um displayzinho aqui na parte da frente. Tá super dimensionado pra caramba para um Core i3, mas lembra que a gente vai até um Core i9 e um Core i9 que conta uma tecnologia que depende de temperaturas baixas para entregar todo o seu desempenho. Então, para a gente fazer esse teste todo ser coerente, vamos usar algo até meio engraçado quando ele está subdimensionado para um Core i3, mas é porque a gente quer conseguir manter a bancada até o nosso teste com o Core i9. Quase finalizando a bancada, vamos voltar um pouquinho para a teoria. Lembra que quando a gente baixou a qualidade gráfica, na verdade nesse caso a resolução, todas as placas de vídeo passaram a empatar. Isso acontece porque a nossa bancada de testes de placa de vídeo usa o mesmo sistema, processador, memórias, mainboard. Então o que está acontecendo ali é o seguinte, quando a gente tem um jogo rodando, por exemplo, a 30 quadros por segundo, cada quadro é feito a cada 33 milissegundos. Uma eternidade, para o processador é bem de boa. Só que quando a gente começa a cair para algo que nem acima dos 140 quadros, ou como está acontecendo nesse gráfico, nós temos quase 180 quadros em todos os resultados, isso quer dizer que o processador tem um intervalo de 5,5 milissegundos, mais ou menos, entre cada quadro. Esse tempo, o processador precisa fazer tudo de geometria, precisa fazer tudo de inteligência artificial, precisa mandar o comando para a placa de vídeo de fazer o quadro, então a gente chama de draw call, começa no processador para enviar todas as coisas que a placa de vídeo precisa, aí a placa de vídeo faz os quadros. Então o que está acontecendo aí é, a gente chegou ao limite do processador dos nossos testes, ele precisa de 5 milissegundos mais ou menos para preparar tudo, e mandar para a placa de vídeo fazer o quadro. Então não importa qual é a placa de vídeo que está ali, se a placa de vídeo faz em menos de 5 milissegundos, ela vai ficar ociosa. É aí que a gente começa a ver essa dobradinha entre o processador e a placa de vídeo. E por isso que é mais difícil de entender o processador. Porque enquanto a placa de vídeo, os efeitos são mais aparentes, o processador às vezes fica escondido, porque ele entrega o trabalho tão mais rápido que a placa de vídeo, que você acaba nunca percebendo quando ele está impedindo o seu sistema de entregar mais performance. Nós vamos começar então com o nosso modelo mais básico, o Core i3, e para esse teste eu vou combinar ele com essa placa aqui. Este modelo da Gigabyte é uma Radeon RX 6700 XT. É uma placa de vídeo do segmento intermediário para intermediário alto, é uma placa que eu não vou forçar muito as resoluções, eu vou buscar qualidades e resoluções relativamente fáceis para ela rodar os testes, porque eu quero que ela termine o trabalho dela o mais rápido possível, porque eu quero ver quando o processador não está entregando o trabalho a tempo e a gente perceber a variação de performance nesses sistemas. Então, bora encaixar ela aqui. E só fazer um gerenciamento de cabo menos feioso e a gente parte para os testes. Galera, a nossa bancada está montadinha. Algumas considerações, eu estou habilitando o Resizable Bar, a tecnologia aí do acesso de memória inteligentes, das memórias da placa de vídeo pelo processador. Também configurei as memórias, apesar de elas serem 3600, eu coloquei no patamar de 3200 CL19, um patamar intermediário. Esse é o tipo de coisa que a gente só consegue porque está com uma bancada Z590, uma bancada intermediária, a gente não conseguiria subir tanto assim as frequências. E é importante que eu mantenha tudo meio igual entre os processadores para que os outros elementos não interfiram. Mas normalmente você não ia comprar uma Z590 para pôr um Core i3 e nem ia pôr memórias tão rápidas. Você provavelmente também ia baixar essas outras especificações, mas ia impactar na performance e a gente não ia conseguir ver claramente o que muda entre um processador e outro, que era só a diferença entre processadores. Tá montado aqui. Eu vou fazer os nossos testes com o Rainbow Six Siege. Como nós estamos falando de levar a computação para um nível alto de performance, eu quero uma taxa de quadros bastante alta e também eu estou habilitando o jogo na configuração resolução Full HD com gráficos no intermediário. Isso é bem baixo para uma 6700 XT, que apesar de tudo está 70% de uso. Mas vê que o processador também já está num uso bastante alto. Lembra? Nós temos um processador de 4 núcleos e 8 threads aqui. E operando congelado a 40 graus de operação, porque a gente está com um cooler super dimensionado para um Core i3. E ele cravou 4.1. Esse é o boost. Então,
Processadores mais modestos, eles também vão ter quantidades de núcleos mais baixas e também frequências de operação mais baixas. Ihá! Ai, já tinha alguém lá. E com isso eu tô jogando na casa dos 260 quadros. Que, olha, longe de mim de dizer que isso aqui tá ruim, hein? Mas olha, o uso de processador tá relativamente alto, ou seja, os 8 threads que eu tenho disponíveis, eles estão bem carregados e eu não tô fazendo nada em paralelo. Então, sei lá, se eu tivesse fazendo uma live, tivesse com o Discord aberto, tivesse com todas o cacareco que a gente deixa rodando em segundo plano, talvez esse gameplay não estivesse com uma taxa de quadros tão boa que nem agora, que eu já tô na... A taxa tá alta, cara. Exceto se você tiver um monitor... Tô cego. Exceto se você tiver um monitor de, sei lá, 300 Hz, você estaria numa boa combinação monitor, taxa de quadros do seu PC. Tá, beleza. Vamos lá experimentar nosso primeiro upgrade. Então, hora de trocar de processador. Vamos ver o que vai mudar. Carregando o nosso segundo round, agora a gente está jogando com o Core i5 10400F, então nós tivemos um aumento na quantidade de núcleos, nós agora temos um total de 6 núcleos e 12 threads, antes nós tínhamos 4 núcleos e 8 threads, 2 núcleos a mais, tô na posição invertida na real. Eu tô ao contrário do que eu tava antes. E percebe que já começou a mudar a nossa taxa de quadros, hein? A gente já tá com gameplay mais próximo dos 300 quadros. Ó, mesmo que eu vá lá fora, que nem eu tava fazendo ali, viu que o nosso gameplay tá 300, 400 frames. Deixa eu ir lá pra fora. Você está na mira do inimigo de Ó, guarda. Retorne. Ai, meu Deus, como é que eu volto? Acho que eu vou perder. Aliados eliminados. Falha na missão. Ups. Bom, mas o que é relevante aqui é que, além da questão da taxa de quadros ter subido, o uso de processador caiu. Agora a gente está com 50% de uso de processador. E isso acontece porque, como nós temos mais threads, o processador está menos sobrecarregado. Então, ele sentiria menos o impacto de alguma coisa em segundo plano rodando. Que eu falava antes ali, Discord, ou você fazendo live. Essas coisas rodando em segundo plano tem mais threads livres nos ciclos de processamento. Então, essa performance que a gente está vendo aqui, sem nada aberto junto, talvez não ia mudar tanto assim se você jogasse outra coisa junto, colocasse outra coisa junto rodando em segundo plano com o gameplay. Ah, uma hora pra recarregar. Vai. Ah, não, tá tirando o meu refém. Vaza, galera. Ah, péssimo momento. Cadê? Da onde? Das costas? Fui pro saco. Melee, qual é o botão do melee? Não. Nossa, eu joguei até um treco no cara. Inimigos neutralizados. Tô aqui, colega, relaxa. Deu certo. Não, definitivamente eu joguei errado. Vamos lá, hora de mais um upgrade. Vamos lá, galera, nosso próximo processador, agora a gente está testando o Core i7 10700, nós estamos indo para uma configuração de 8 núcleos e 16 threads, então mais 2 núcleos, mais 4 threads, estamos já com o dobro do que nós começamos os nossos testes. E detalhe, vê que agora aumentou um pouquinho as nossas frequências, a gente estava operando na faixa 4 GHz, 4.1, e agora o treco está indo para... Enfim, me roubou aonde? Tá bom isso aí, tá bom. Como é que eu pulo? Não esse pulo. Tá com uma frequência de operação mais alta. Então, além do processador já tá a menos de 50% de uso, ou seja, quanto mais núcleos, mais threads, mais fácil fica a vida dele. Ele tem muitos threads sobrando, além dos que estão rodando o game. Vê que a nossa taxa de quadro já tá chegando a um nível que a gente nunca tinha alcançado antes. Vê agora, a gente tem um gameplay acima dos 400 quadros. Com bastante frequência. Em ambientes internos eu começo a ver a taxa de 500 quadros já, em alguns momentos. Estou sendo bastante discreto.
Então o resultado é uma taxa de quadros cada vez mais alta à medida que a gente está subindo a performance, também um uso mais baixo de processador, a gente tem mais fôlego para outras coisas em paralelo. As frequências também estão subindo à medida que a gente pega um processador mais robusto no line-up, ele também tende a ter frequências de operação mais altas e pela primeira vez nosso CPU não está operando a 40 graus, ele está operando na faixa de 56. Estamos querendo começar a dar um desafio para o nosso Liquid Cooling de 360. Então tá, galera, agora vamos para o nosso último processador desses testes. É isso aí, galera. Agora nós vamos com um mais poderoso processador para usuários mainstream da Intel. Nós estamos falando do 11.900K, processador de... Continua a configuração 816, só que ele tem algumas tecnologias novas. Então nós temos a tecnologia da Adaptive Boost mais agressiva. Então, principalmente quando você tem uma solução de resfriamento mais robusta, como é o caso da que a gente está usando aqui, que está segurando a temperatura na casa dos 50 graus. Eu já mostro para vocês, a 11ª geração não tem aparecido a frequência no Riva, mas eu abri outro software para a gente monitorar isso e já vou mostrar isso para vocês. E não sei se perceberam, mas a gente está sempre jogando acima dos 400 frames, quase 500 frames. É um patamar, ó, primeira vez que eu vi abaixo dos 400 FPS em algum momento. A gente tá com uma taxa de quadros que voltou a crescer, mas vê que tá cada vez menor quando a gente compara do i3 pro i5 e do i5 pro i7 e agora do i7 pro i9, então fica cada vez mais difícil você alcançar uma taxa de quadros mais alta. Nós estamos se aproximando do limite da tecnologia disponível dentro dessa plataforma, mas ainda assim nós tivemos um outro ganho de desempenho comparado com o que a gente tinha antes, quando rodávamos com o Core i7. Apesar de ter a mesma contagem de núcleos e threads. Mais 3. Ali foram os 2. Beleza. Fechei, ó. Vou mostrar a taxa a frequência do processador. Então, enquanto a gente jogava aqui, estava aberto o HW Monitor e vê que nós tivemos picos de 5.1 em vários dos núcleos e teve alguns núcleos que pegaram 5.3. Isso porque o Adaptive Boost pôde entrar em ação e como a gente tinha margem térmica para isso acontecer, aconteceu. Então nós tivemos frequências muito altas. É por isso que ele está de forma mais sustentada, ficando acima dos 400 FPS, pegando às vezes quase 500 FPS. Enquanto a gente está jogando aqui. Porque ele tem realmente frequências mais agressivas, mesmo comparado com o Core i7, que já era um processador, o 10700K já era um processador de frequências altas, de grande contagem de núcleos e threads. A gente teve um pouco mais com esse cara aqui. E o resultado é um leve ganho. Mas, de novo, vê que a progressão vai ficando cada vez menor. A gente já tinha um resultado bem positivo com o 10700K, melhorou só um pouquinho mais com os 1900K. Vai ficando cada vez mais difícil você conseguir mais performance. Então a gente já tá tendo que cada quadro tá sendo feito a 2.4 milissegundos, cara. Tá ficando cada vez mais difícil reduzir esses milissegundos. Bom, galera, vamos para algumas impressões. A primeira delas deu para perceber como a gente teve um ganho de performance à medida que foi trocando de processador. Só que tem várias coisas para vocês levarem em consideração. Então, a primeira delas, quando a gente olha alguns outros cenários de games, como por exemplo o Red Dead, você tem ganhos expressivos ainda, mas ao mesmo tempo você não necessariamente necessita deles, porque você jogando acima dos 60 quadros já é um game que vai rodar sem problemas. E o próprio Core i3 já entrega performance suficiente para rodar Red Dead acima dos 60 quadros. O próprio Rainbow Six Siege também não estava rodando mal quando a gente estava jogando ele no i3. Só que nós tínhamos mais margem de threads e de núcleos, então se você está fazendo alguma coisa em paralelo, o Core i5 já dava um respiro considerável. E depois, aí vai do seu foco. Se você quer jogar em altíssimas taxas de quadros, sim, o processador é importante. Você precisa que ele termine o trabalho dele em menos milissegundos, senão, mesmo que você tenha uma placa de vídeo capaz de entregar uma taxa de quadros muito alta, ela vai ser segurada pelo limite da performance do processador. Então, cada vez que ela entrega um quadro novo, chega a hora de ela fazer o próximo, ela não está ainda recebendo as informações do processador e é por isso que ela fica ociosa. Ao longo dos nossos testes, a gente forçou isso bastante colocando a 6700 XT para rodar games em Full HD, qualidade baixa ou média. Então, ou seja, ela terminava o trabalho dela muito cedo e ao longo de todos os testes que nós fizemos aqui, vocês viram que ela não bateu 100% de uso. Ela sempre estava terminando o quadro e tendo que esperar a capacidade do processador de entregar o próximo quadro para ela voltar a trabalhar. E aí a gente conseguiu ver bem a performance do processador. Só que não é todo mundo que precisa de uma taxa tão
tão altas. Vê que um próprio Core i5 nos nossos testes, os processadores intermediários já vão entregar o nível de desempenho que muita gente está buscando. Então é uma questão de você balancear a sua necessidade e o custo que você pretende pôr na sua máquina. Bons CPUs intermediários entregam uma boa taxa de quadros para muita gente. Se você quer um PC para jogar em altíssimas taxas de quadro, aí vale a pena pegar modelos, principalmente aqueles que focam em frequências altas, que tem uma boa contagem de núcleos. Aí você já precisa investir um pouquinho mais neles, investir em memórias mais rápidas, uma plataforma mais robusta, porque né, a gente tinha uma Z590 aqui para dar conta de qualquer processador, e aí vai de você pesar aí quais são as suas prioridades. Então, para quem está montando seu PC gamer, às vezes surge aquela dúvida se eu devo economizar ou não no processador, se eu devo gastar mais na placa de vídeo. Nesse ponto é bom vocês terem pelo menos um nível intermediário de performance no processador, se você vai fazer uma máquina gamer. Se não, corre o risco da sua placa de vídeo ser segurada pela performance do processador. Um modelo muito de entrada de processador, com poucos núcleos, frequência de operação muito baixa, não vai dar tempo de ele entregar toda a geometria, toda a inteligência artificial, todos os elementos para a placa de vídeo, para ela fazer o quadro de forma rápida. Então você pode começar a ter problemas como stuttering, que é tipo o jogo congelando na sua frente. Isso muitas vezes acontece porque o processador ainda não terminou o trabalho dele, a placa de vídeo não tem nada para fazer, e aí o jogo simplesmente fica congelado até você, enfim, ter o próximo quadro sendo iniciado. Então, o limite de processador ele é mais complicado, porque ele também é mais difícil de ser contornado. Não tem como você desabilitar coisas do jogo, não tem como você desligar a física, não tem como... Em alguns jogos você pode, no máximo, reduzir ali a quantidade de NPCs na tela, você tem uma gama de opções menor para você resolver esse problema. Enquanto que em GPU, o gargalo de GPU também é chato, porque o seu jogo vai ficar feio, mas você tem a opção de reduzir resolução, você tem a opção de desligar filtros gráficos, então você consegue dar um jeito de manter o jogo rodando, porque você tem muito mais versatilidade em reduzir a qualidade gráfica e fazer com que a sua placa de vídeo melhore o tempo que ela está entregando o quadro. Agora, o processador, o gargalo de processador, galera, não tem para onde ir. Então eu recomendo vocês capricharem num processador gamer. Por conta disso, por ele ser um limitador que vai impedir qualquer outro componente, mesmo que você coloque uma boa placa de vídeo, ela não vai conseguir entregar uma taxa de quadros alta, mas também porque ele é um investimento de longo prazo. Então, por exemplo, eu mencionei que o Core i3 está no nível de performance mais ou menos de vários Core i7 de anos anteriores. Estamos falando de processadores que já estão indo para 7, 8, 10 anos e que tem um nível de performance do Core i3 hoje, que não, como vocês viram ao longo dos upgrades, ele já tem opções bem interessantes para substituir, mas ao mesmo tempo ele conseguiu rodar os jogos. Então você tem uma necessidade de atualização um pouco menos constante que a placa de vídeo, que ali numa janela de 3 ou 4 anos você vai começar a sentir que está baixando a qualidade gráfica, que está tendo que baixar a resolução, ou pior, seus jogos estão chegando no limite do aceitável para você jogar. Galera, para mais testes é só vocês darem uma olhada lá no artigo, tem alguns gráficos de performance para vocês darem uma conferida, e para mais vídeos experimentando aí hardwares e com esses tutoriais, é só assinar o canal Adrenaline que vocês ficam sabendo quando um novo vídeo estiver disponível. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!